O Salmo 91, os primeiros 2 versículos dizem assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Hoje nós vamos ver mais uma pérola no caminhar cristão, e hoje nós vamos falar sobre o esconderijo do Altíssimo, o esconderijo do Altíssimo. A palavra esconderijo, o nome diz tudo, é um lugar secreto, é um lugar isolado, é um lugar à parte. Tal era o Santo dos Santos. O que era o Santo dos Santos? O Santo dos Santos era uma área, era um local dentro do tabernáculo, inicialmente. Depois, quando houve a construção do templo, dos 2 templos, né? O primeiro templo de Salomão, ele foi destruído, e depois teve a construção do segundo templo. Mas no templo, no tabernáculo, havia então esse lugar chamado o Santo dos Santos. Lá em Hebreus, capítulo 9, no versículo 3, faz referência a isso. Diz assim o versículo 3 de Hebreus 9: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Era o lugar sagrado. Essa era a segunda porção interna que havia no santuário. E ele era dividido por um véu. É esse véu que faz referência aí, o que nós acabamos de ler no versículo 3 de Hebreus 9. Esse véu, ele dividia o lugar santo do Santo dos Santos. Então você imagina que o templo ele seguia mais ou menos a mesma esquemática do tabernáculo. Havia um pátio principal, e no meio desse pátio, na direção do fundo, digamos, havia então essa parte que era coberta, e haviam 2 partes. A parte menor era a segunda parte, ficava depois do véu, e tinha a parte um pouquinho maior que ficava antes do véu. Então a parte que ficava de trás do véu era chamada o Santo dos Santos. Então o segundo véu é isso que está se referindo aí no versículo 3. Dentro do Santo dos Santos só havia um item, uma coisa, e essa coisa era a Arca da Aliança. E ninguém podia entrar no Santos dos Santos, era proibido a entrada de qualquer pessoa, exceto uma pessoa, e uma vez por ano. Essa pessoa era o sumo sacerdote, que nem todo ano era o mesmo, e essa única vez por ano era no festival ou na festa de Yom Kippur, ou o dia da expiação. Era celebrado no dia 10 do mês Tishrei, que para nós seria entre os meses de setembro e outubro. Mas nesse Santo dos Santos, a segunda parte do santuário, atrás do véu, onde havia a arca, só podia entrar o sacerdote no festival de Yom Kippur, e só cabia mesmo a arca e uma pessoa. Não que pudesse caber mais, ou precisasse caber mais, porque só podia entrar uma pessoa, uma vez por ano apenas. Era mantido em total escuridão, não havia iluminação, não havia nada. Total escuridão. E era lá que a glória de Deus se manifestava perante o sumo sacerdote, só ele, ao seu tempo, uma vez por ano, aquele ano. Tá? Isso no Velho Testamento, tanto no tabernáculo quanto no templo. E foi esse véu que nós lemos aqui. O segundo véu estava no tabernáculo, o véu que separava o santuário, o lugar santo e o Santo dos Santos, é o que se refere lá em Mateus capítulo 27. Olhe comigo Mateus capítulo 27, e você vai entender um pouquinho mais o que está acontecendo e o porquê estava acontecendo. Mas o versículo 50 de Mateus 27, nós temos mais uma referência ao Santo dos Santos e ao véu. Diz assim o versículo 50 de Mateus 27. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Aqui, obviamente, pelo contexto, podemos ver que Jesus está na cruz, já foi crucificado, e ele então está agora dando o seu último suspiro, e ele está humanamente morrendo.
Então ele rendeu seu espírito, versículo 51, e eis que o véu do templo fez o quê? Se rasgou. Que véu? Que templo? Bom, no templo tinha esse véu, e era o véu, que é como eu acabei de explicar, que separava o lugar santo dos santos que ficava atrás do véu. Então, esse véu foi rasgado, isso demonstrava, isso representava aquilo que separava-nos da presença de Deus. E quando Jesus morreu na cruz, o preço foi pago e agora o véu foi então rasgado. Agora não era apenas uma pessoa, o sumo sacerdote, que uma vez por ano podia adentrar o santo dos santos, o lugar sagrado, aquele lugar único, específico, especial, onde Deus se manifestava para uma pessoa, uma vez por ano. Aquilo foi abolido. Mas continuando, versículo 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Sempre que temos a Santa Ceia, eu sempre explico que lá em Corinto, né, fala que muitos participavam da ceia de forma indigna, e eles ficavam fracos, doentes e dormiam. Eu sempre explico que ali dormindo quer dizer tirar uma soneca. E aqui, mais uma vez, os corpos dos santos que estavam nos sepulcros e eles dormiam. Você pode ver que esse dormiam não está se referindo a sono, mas à morte. Tá? Mas, continuando aqui no versículo 53, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Não tem muito a ver com o estudo de hoje, mas imagine a cena. Tem um terremoto, as rochas se partem, o céu escurece e os mortos saem dos sepulcros, entram na cidade e aparecem para muitos. Imagina a cena. A gente lê isso e, tá, mas imagine você, se acontece que o sol se escurece, tem um terremoto e aparece um monte de gente que foi enterrado recentemente. Recentemente, porque essas pessoas saíram e estavam andando. Voltaram a morrer, tá? Mas a questão é que se estivessem mortos há semanas, ou dias, ou meses, não seria o caso. Então eram pessoas que apareceram para muitos, pessoas que haviam morrido recentemente. Imagine o espanto de você ver alguém que foi enterrado aquele dia, ou dia anterior, talvez poucos dias atrás, agora andando pela cidade e viviam da Silva. Então havia um grande alvoroço, mas enfim. Então esse véu aqui que nós vemos antes de ser rasgado, a intenção desse véu no templo ou no tabernáculo era para esconder o quê? O esconderijo. O santo dos santos era o esconderijo. O que é esconderijo? É um lugar onde a pessoa se esconde. O que é esconderijo? Um lugar onde a pessoa se torna secreto, velado. Daí o véu velado, mas enfim. Então, o véu escondia. Aí eu pergunto, e hoje? Aonde fica o santo dos santos? E hoje temos tabernáculo? Não. Temos um templo? Temos um lugar santo e um véu que separa? Não, nós não temos. O mesmo santo dos santos, onde está ele? Onde aparece? Onde está presente então a glória de Deus? Onde está esse lugar separado, a parte dos outros lugares? Esse lugar isolado, secreto, esse esconderijo. Onde ele está? Naquela época, antes de Cristo, até a sua morte, era no templo. Antes disso, era no tabernáculo. Havia o santo do santo, o lugar santo, o véu. Onde está agora o santo dos santos? Então, eu quero começar hoje falando sobre o esconderijo do Altíssimo, vendo primeiro aonde é o esconderijo. Eu quero que você olhem comigo para Mateus 6. Mateus 6, no versículo 6, nós vamos ver onde hoje nós encontramos o esconderijo do Altíssimo. Onde que Deus se esconde? Onde que ele está? Onde ele se manifesta hoje? Era no tabernáculo, era no templo, mas onde ele está hoje? Então, Mateus 6, e no versículo 6 diz assim, mas tu, Jesus falando, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está, o quê? Em secreto. Que está em secreto. E teu pai que vê, como é que ele vê? Em secreto. Te recompensará
publicamente. Aqui está dizendo para a gente entrar no esconderijo. Então, pastor, o esconderijo é no meu aposento, é no meu quarto. Nós vamos falar sobre isso em mais detalhe daqui a pouquinho, mas Deus quer fazer de nós o seu esconderijo. Deus quer fazer de nós o seu lugar santo e quer fazer em nossos corações o santo dos santos em nós. Deus habitava em tabernáculos e em templos, mas hoje Ele não faz isso porque nós somos o templo, não corporativamente, tá? Isso daqui não é o templo de Deus, tá? Estamos reunidos num lugar que chamamos de igreja porque nós estamos aqui, mas aqui que estamos reunidos que não é um templo. A igreja é uma reunião, é uma convocação, é um ajuntamento, uma assembleia de templos. Cada um de nós é um templo. Nós somos os templos de Deus. Não nós aqui reunidos somos um templo. Não. Nós individualmente somos um templo. E nós juntamente somos a igreja. Quando estamos reunidos, quando a gente vamos para nossos lares, logo mais, daqui a umas 4 horas, quando acabar o culto, estou brincando, pode se acalmarem. Isso daqui não vai ser mais igreja e nós vamos deixar de ser igreja. Como assim, pastor? Nós vamos deixar de ser igreja. Nós somos igreja quando estamos reunidos, quando o corpo se reúne, nós somos igreja, a igreja local. Mas quando nós vamos para os nossos lares, essa igreja ela se desfaz. Mas o templo, ou melhor, os templos, cada um que é salvo, os templos continuam. Então, igreja não é templo, templo não é igreja. É bom de entender e fazer a distinção. Mas nós somos o templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo escreve: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Diga uma coisa, como é que Deus se manifestava no Santo dos Santos? Como é que a glória de Deus, a glória Shekinah aparecia entre os querubins, na arca, que estava no Santo dos Santos, no tabernáculo, no templo? Quem se manifestava ali era quem? Quem habitava ali naquele momento era quem? O Espírito Santo de Deus. E aqui nós lemos em 1 Coríntios 3,16 que nós somos o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Antes Deus habitava no tabernáculo e no templo. Hoje nós somos o templo e o Espírito Santo habita em nós, que é a definição de um templo. O templo, ou tabernáculo, só que o tabernáculo era um templo móvel. Imagine assim, era um templo móvel. E o templo era um templo fixo, tá? Edificado, não podia sair andando por aí. Mas então, a definição de um tabernáculo ou um templo é justamente onde Deus habita. E onde que Deus habita? Em nós. Então nós somos o templo. Nós devemos ser aquele lugar onde Deus se manifesta, no seu esconderijo, na sua presença. 2 Coríntios 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Esse templo de Deus, você lê o contexto, está falando sobre nós. Que consenso temos nós com os ídolos? Não vou ler todo o texto por questão de tempo, mas leio o contexto depois. Está falando aqui, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, mais uma vez, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, o Santo dos Santos era onde um sacerdote entrava para estar na presença de Deus, sozinho, secreto, à parte de tudo e de todos. E nosso templo é o tempo que nós dedicamos a Deus de entrar na sua presença em oração, meditação, na sua palavra, e nós nos colocamos na presença, nós adentramos o esconderijo,
Nós adentramos o esconderijo e o esconderijo adentra em nós. Nós estamos na presença, no lugar santo de Deus. É o esconderijo do Altíssimo no nosso coração. Quando nós damos o tempo, separamos um tempo e nós adentramos. Tem gente que chama isso de fazer devocional, tempo de leitura bíblica, tempo de... chame o que você quiser, é tudo a mesma coisa. É você adentrar a presença do Altíssimo. Você não precisa fisicamente ir para um templo. Você não precisa fisicamente se deslocar, porque você, eu, nós somos o templo. Você não precisa vir para a igreja, você não precisa ir para o lugar tal. Você, eu, nós somos o templo, mas nós temos que nos colocar no espírito, na mente, na presença, no esconderijo de Deus, de forma espiritual. Deus então se encontra conosco na igreja, como eu disse, sim, corporativamente, juntos. Deus está aqui, Jesus está aqui, é verdade. Mas nós não vamos ficar aqui o tempo todo. Nós nos reunimos algumas poucas vezes por semana. Mas nós podemos individualmente, nós temos o templo, nos colocarmos à presença do Altíssimo. Porque é no templo que tem o esconderijo do Altíssimo. E nós temos acesso a esse esconderijo. E esse secreto, lá em que nós lemos em Mateus 6, versículo 6, é quando nós adentramos o esconderijo de Deus. E em seu esconderijo podemos entrar em qualquer lugar ou momento. O judeu tinha que ir, pelo menos uma vez por ano, fisicamente peregrinar e fisicamente se deslocar de onde estivesse para ir até o templo. Nós não precisamos fazer isso. A qualquer momento, qualquer lugar. Todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, precisa ir lá para a rocha lá, a pedra lá deles, lá em Meca. Eles têm que ir para lá uma vez. É esperado que todo muçulmano faça isso. Nós não precisamos fazer isso. Por quê? Porque nós somos o templo. O santo dos santos, sabe onde é que é? É em nós. Que Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. O Salmo 32, versículo 7 diz: Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Então veja bem, fala aqui que Deus é o lugar onde eu me escondo. Que lugar é esse? Que lugar? Porque eu e você nós somos o templo. Pode ser em casa, pode ser na igreja, no trabalho, onde quer que seja. Nós podemos estar nos escondendo no esconderijo do Altíssimo. Então nós já vimos aonde é o esconderijo do Altíssimo. Agora eu quero ver o que é que nós teremos, que nós encontraremos no esconderijo do Altíssimo. E vamos voltar para o Salmo 91, mais uma vez. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Então aqui nós temos várias preciosas bênçãos. Versículo 1, nós temos descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o quê? Descansará. Então a primeira bênção que nós temos, ao adentrarmos no esconderijo do Altíssimo, na presença de Deus, no Santo dos Santos que está em nós, quando nós separamos de tudo, de todo, do nosso dia, das pessoas, das preocupações, do corre-corre, dos afazeres, quando nós separamos aquele tempo e nós entramos no esconderijo do Altíssimo, nós vamos ter, número 1, descanso. Descanso de quê, pastor? Do corre-corre, das preocupações, das responsabilidades, das nossas fraquezas, dos nossos desafios, tudo aquilo que nos drena a saúde, o ânimo e o juízo e a paz. Quando a gente entra, aí está a ironia. Pastor, eu não tenho tempo para isso, eu estou muito ocupado, atarefado, preocupado. Que irônico. Porque se dessemos o trabalho de adentrarmos o Santo dos Santos, de adentrarmos o esconderijo do Altíssimo, nós teremos o quê? Descanso. Então nós não temos descanso porque estamos muito cansados. Essa coisa está meio enrolada. Então nós teremos descanso. Segunda coisa que teremos aqui, refúgio e fortaleza. No versículo 2, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza.
Essa palavra fortaleza quer dizer força. Tá? Não é que você vai ter uma fortaleza, um castelo, não é isso. Minha fortaleza quer dizer a minha força. Nós vamos ter descanso, nós vamos ter força e nós vamos ter refúgio, abrigo. O refúgio é onde você vai para descansar e para se recuperar. Você vai para descansar, se alimentar, tomar água, descansar, se recompor. Então eu vou ter descanso, refúgio e força aonde? No esconderijo do Altíssimo. E muita gente fala, eu estou muito ocupado, preocupado, cansado, aperreado, preocupado. Eu não tenho tempo para isso. Muito triste. Que você pode desfazer tudo isso pelas as desculpas que você está dando é justamente o problema que está impedindo você de fazer o que você deve fazer. Que é o quê? Adentrar o esconderijo do Altíssimo. Agora, existem alguns requisitos no versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Para você adentrar o Santo dos Santos, você adentrar o esconderijo do Altíssimo, você tem que entender que você tem que tratar Deus como sendo Deus. Não é só, o Senhor é meu Deus. Não são palavras. Não são palavras. Se Deus é o seu Deus, se Deus Jeová é o seu Deus, se Cristo é o seu Deus, então você vai adentrar o esconderijo do Altíssimo, você vai adentrar o Santo dos Santos. Pastor, mas Ele é o meu Deus, mas eu não adentro assim como eu deveria. Algo está errado. Por isso você não tem descanso, por isso você não tem refúgio, recuperação, por isso você não tem força. É justamente isso. Então quem tem Deus e trata Deus como Deus e honra Deus como Deus, vai entrar no esconderijo do Altíssimo. Mas primeiro ele tem que ter Deus como sendo realmente o Deus, e não apenas algo de boca para fora, uma formalidade. Segundo requisito, Ele é o meu Deus, nele confiarei. Não só você tem que ter Deus como seu Deus, mas você precisa botar sua fé em Deus. Vocês entendem, a palavra confiar é justamente ter fé em alguma coisa. Confiar, vem de ter fé em alguma coisa. Então se você tem fé em Deus, é porque você vai adentrar o Santo dos Santos, vai adentrar o esconderijo do Altíssimo, porque você tem Ele como Deus e você confia nele para te dar descanso, refúgio e fortaleza e para tratar e cuidar dos seus problemas, desafios, necessidades e responsabilidades. É confiar em Deus. Mas geralmente funciona assim, eu não tenho tempo, eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que não sei o que mais. Está confiando em Deus? Eu não estou dizendo para você ser displicente e ser preguiçoso. Não, nós devemos fazer a nossa parte, mas sempre entendendo que Deus faz aquilo que nós não podemos fazer, mas Deus não faz aquilo que nós devemos e podemos fazer. Então tem que ter esse equilíbrio, temos que confiar em Deus. Mas não é uma confiança, vou repetir para deixar bem claro, não é uma confiança de preguiçoso. Eu confio que Deus vai dar um emprego para mim. Mas está procurando? Não preciso, eu confio em Deus. Eu estou confiando em Deus que tudo vai dar certo. É só eu dizer, tudo vai dar certo, que tudo vai dar certo. Vá nessa para você ver. Confie em tudo vai dar certo. Você está fazendo o que você tem que fazer, você está exaustando tudo aquilo que é o seu dever, é a sua responsabilidade de fazer. Que Deus faz por nós o que nós não podemos fazer, mas Ele não vai fazer por nós aquilo que nós devemos fazer. Então não adianta fazer figuinho, tapa aqui, usar um pé de coelho e vai tudo dar certo, eu vou botar um adesivo no meu carro, tudo vai dar certo. Você pode botar adesivo na sua cabeça, quem você quiser, não quer dizer nada. Temos que confiar em Deus. E muitas bênçãos nós temos no esconderijo do Altíssimo, no Salmo 27, no versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Note que ele fala, me esconderá no seu pavilhão. Onde é que você esconde alguma coisa? No esconderijo. Você esconde no esconderijo. Onde é que Deus vai esconderá? No pavilhão.
Aí diz, no oculto do seu tabernáculo. No tabernáculo, qual era a parte que era a parte oculta, onde ninguém entrava, onde não tinha luz? Era no Santo dos Santos, no esconderijo do Altíssimo. É lá que Deus vai nos esconder. Você está com adversidades, problemas, dificuldades, onde que você vai? Entre no esconderijo do Altíssimo, entre no Santo dos Santos, entre no pavilhão de Deus, entre no oculto do tabernáculo. E lá Deus vai te colocar onde? Sob uma rocha. Salmo 31, versículo 20. Tu os esconderás, mais uma vez, tu os esconderás no secreto da tua presença. Mais uma vez, secreto. Esconder, esconderijo. Dos desaforos dos homens, encobri-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Mais uma vez, o que é um pavilhão? O pavilhão é uma coisa que é coberta. Nós temos proteção, nós temos força, nós temos refúgio, nós temos auxílio, nós temos segurança, nós temos nos recompor, nos fortalecer. Aonde? No esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é um lugar precioso, é um lugar santo, porém, mais do que um lugar. Nós lemos em Mateus 6,6 que fala sobre quando orares, entra no teu aposento, um lugar. Fechando a tua porta, mais uma vez, é um lugar, você fecha a porta. Mais do que um local físico, o esconderijo do Altíssimo é algo espiritual e no nosso coração. É um lugar precioso, é um lugar santo, e entenda, nós temos acesso porque o véu foi rasgado, e o véu foi rasgado quando Jesus pagou o preço. Daí a preciosidade do esconderijo do Altíssimo. Nós temos acesso agora, não uma pessoa, uma vez por ano, mas todo que é nascido de novo tem acesso em qualquer lugar, em qualquer momento, porque o véu foi rasgado. E é precioso. Mas o esconderijo do Altíssimo, que é santo, que é precioso, ele pode ser profanado. O santo dos santos, o pavilhão secreto, o esconderijo do Altíssimo pode ser profanado. Profanado. Olhe comigo no Deuteronômio 27. Lá no Velho Testamento, Deuteronômio 27, e no versículo 15. Diz assim: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundação, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e o puser em um lugar escondido. Preste bem isso. E puser em um lugar escondido. Vou ler de novo. Fizer uma escultura de fundação da mão do artífice e o puser em um lugar escondido, e todo o povo responderá, dirá amém. Se você ler todo o Deuteronômio capítulo 27, é uma série de maldições que Deus está dando sobre os resultados, que são os resultados de contrariar a lei de Deus. Esse lugar escondido que nós lemos no versículo 15 de Deuteronômio 27, pode ser físico. Eu acredito que aqui a primeira instância, primeira audiência, está se referindo a fazer um ídolo e esconder, como muitos faziam. Escondiam as coisas, faziam um buraco no chão, colocavam um lugar escondido. Mas em aplicação espiritual, especialmente para nós hoje, e também naquela época, aplicação espiritual, é você fazer algum ídolo e colocar em algum lugar escondido. Pior do que aquele ídolo de metal ou pedra ou madeira que está aqui fora, é aquele ídolo que nós temos, não é concreto, não é palpável, ninguém enxerga, mas é um ídolo que é escondido, colocado em um lugar secreto. Como se fosse um santo dos santos. É um lugar secreto. E esse lugar secreto,
nós temos o exemplo disso, uma ilustração muito boa disso, lá em Ezequiel capítulo 8. Abra comigo, vamos para Ezequiel capítulo 8. Em Ezequiel nós temos o exemplo onde isso que eu estou falando aqui de colocar um ídolo, uma imagem no lugar secreto, foi revelado, foi mostrado, e ilustra perfeitamente o que eu estou falando aqui. Ezequiel 8, versículo 12. Então me disse, isso aqui é Deus falando a Ezequiel, então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Muito bem. Olhe para essa frase, câmaras pintadas de imagens. Câmaras pintadas de imagens. Vou passar a lição de casa para vocês. Leiam esse contexto, leiam Ezequiel 8, do versículo 1 até o final, para você entender melhor o que está acontecendo. Para agora, para a mensagem, basta ver o versículo 12, mas quero que você entenda melhor o que está acontecendo aqui, tá? O que Deus está mostrando. Mas essa frase, câmaras pintadas de imagem, o que isso literalmente quer dizer é câmeras da sua imaginação. Câmeras, não câmeras de tirar foto, câmeras de aposentos, de quartos, de um lugar. A câmera da sua imaginação. A palavra para câmeras em hebraico é a palavra sheder. Sheder quer dizer quarto, aposento interno. O aposento interno da casa, o mais enfiado na casa que tem. Então é traduzido corretamente como câmera, como um aposento, um quarto. E a palavra imagens é o hebraico maskith. A palavra maskith, ela significa imaginação, ideia, presunção. Também quer dizer imagens, mas é imagem no sentido de imaginar. Para pensar um pouquinho, a palavra imaginar, qual você acha que é a raiz etimológica da palavra imaginar? Imagem, é você imaginar, é você criar uma imagem aonde? No seu pensamento. Imagine você, uma linda casa, numa colina, o sol se pondo. Você está vendo isso? Não, você está o quê? Você está imaginando. Você está usando a sua imaginação. Pronto, é isso quando fala que a câmera pintada de imagens está falando para a câmera de imaginação. O que está dizendo aqui é que aqueles anciãos, o que eles estavam pensando, imaginando, e era numa câmera, num local secreto. Eu vou ler mais uma vez. Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas. Por que fala nas trevas? Porque estava escondido. Era na sua imaginação. Eu não sei o que ninguém aqui está imaginando. Eu posso tentar adivinhar. Tipo, nossa, como o pastor está bonito hoje. Nossa, que mensagem espetacular. Nossa, não? Ok, mas eu estou imaginando. Por quê? Eu não sei o que você está pensando. Eu não acho difícil alguém estar imaginando assim. Pastor, amanhã eu tenho que trabalhar, pastor. Pastor, já falta 3 minutos para as 8, pastor. É claro, ninguém está imaginando isso, na verdade. Mas quando fala nas trevas, é porque é escondido. Eles estavam no esconderijo deles, imaginando. Por isso que eu quero que você leia ao redor deste texto. Lição de casa. Ezequiel capítulo 8, do 1 até o 15, 16, 17. Para você entender o que está acontecendo. Mas para os efeitos da mensagem de hoje, eu quero que você entenda. Esse lugar secreto era o pensamento, no que eles meditavam. Era o que estava no secreto do secreto, no santo dos santos, no esconderijo deles. O que estava ali. O que era para estar ali. Entenda, isso daqui era dentro do templo. Mas vamos ver, vocês têm que ler o contexto para entender. Eu não vou ler tudo, senão a gente não sai daqui hoje. Mas ali eram os anciãos de Israel que estavam no templo. Ou seja, ao invés de estarem no Santo dos Santos, esconderijo do Altíssimo, comunhando com Deus, não, eles estavam com abominações
na sua imaginação. E o que é que eles diziam no finalzinho do versículo? Diz assim: pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Eles achavam que Deus não estava enxergando, que Deus não sabia o que estavam pensando ou imaginando. Eles achavam que o lugar secreto, que a câmara secreta, que a câmara da imaginação era um lugar que só eles. E Deus está vendo claramente tudo o que estava acontecendo. Tanto que mandou o profeta e mostrou, revelou isso para o profeta numa espécie de uma imagem, de uma revelação, uma aparição. Como é que está o nosso lugar secreto? Como é que está a nossa câmara de imaginação? Está nas trevas? O nosso íntimo do nosso coração. Estamos adentrando no esconderijo do Altíssimo, como o esconderijo do Altíssimo está em nós, como o Espírito Santo está em nós, como nós somos o templo do Altíssimo. Então note aqui em Ezequiel 8, aí tem templo, tem imaginação, tem esses anciãos que estavam fazendo coisas escondidas de Deus. Eles haviam expulsado essencialmente Deus do templo. Você lê o contexto, eles haviam expulsado Deus do templo. Se nós somos o templo de Deus, nós temos expulsado, não expulsado no sentido de perder a salvação, expulsar o Espírito Santo, isso é impossível, nem que você quisesse, você poderia fazer isso. Mas nós temos empurrado, expulsado Deus das nossas vidas. Nós vimos hoje nos Estados Unidos a bagunça que está. Por que isso está acontecendo? Bom, expulsaram Deus das escolas, expulsaram Deus dos lares, expulsaram Deus muitas igrejas expulsaram Deus das leis, expulsaram Deus. Aí quando vem a consequência, oh Deus, por quê? A Inglaterra hoje está literalmente em chamas. Muitas cidades em chamas. Pessoas sendo mortas, ameaçadas. Pessoas de uma outra certa religião que entraram de forma indevida em massa, estão literalmente se pegando na rua com os nativos. Facas, machados. Oh Deus, por quê? Gente, a Inglaterra, a Grã-Bretanha deu as costas para Deus. Agora já há muito tempo isso vai acontecendo, mas vai ficando pior. Hoje estão colhendo os frutos. Não querem saber de Deus, da Bíblia, de igreja, de nada. Pois bem, o sal e a luz fazem o quê? Preservam. Tiraram Deus, tiraram o sal, tiraram a luz, apodreceram. Está ruim a coisa lá. Muito ruim. Eles aqui expulsaram Deus. Será que nós, como os crentes, estamos expulsando Deus? Nossas decisões não incluem Deus. Os nossos gostos não incluem Deus. O nosso dia não inclui Deus. Eu não tenho tempo, interesse ou vontade de adentrar nos esconderijos do Altíssimo. Eu não tenho tempo, vontade, propensidade para entrar o Santo dos Santos na minha vida, de parar, colocar tudo de lado e entrar no refúgio, na fortaleza. Sabe o que é isso? É dizer, Deus, eu não preciso de você, mas cedo ou mais tarde a conta chega. Que Deus está vendo tudo. E Deus é paciente, Deus é misericordioso, mas Ele também é justo. Você expulsa Deus da sua vida o suficiente, a sua vida começa a desandar. E eu estou falando para crentes. Para crentes. Deus não entra na equação. Deus não entra na decisão. O que vão ou não fazer, como vão ou não agir, Deus, nada a ver com isso. Sabe o que é isso? É você fazer exatamente isso daqui. Deus não está vendo. Deus abandonou a terra. Como é que se disseram aqui? O Senhor abandonou a terra. Ou seja, Deus não está nem aí. Deus foi embora, cada um faz o que quer. Deus não abandonou a terra, e cada um não faz o que quer. E todo mundo vai prestar contas para Deus. O perdido e o salvo também. Deus enxerga tudo. Tem acesso a tudo.
Os nossos pensamentos, a câmara pintada de imagens, a nossa imaginação é algo muito sério. Foram os pensamentos dos homens que foi um dos motivos do dilúvio, da destruição da terra. Gênesis 6, versículo 5. E o Senhor viu que a maldade do coração se multiplicava sobre a terra, e que continuamente toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má. Veja só, imaginação, pensamentos, coração. Não, mas meus pensamentos são meus pensamentos, minha imaginação é minha imaginação, o meu coração é meu coração. Só tem acesso aos nossos pensamentos, imaginação e coração nós mesmos e Deus. E Deus do céu olhou para a terra e viu que a imaginação, que o coração, que os pensamentos dos homens era só para o mal. Expulsaram Deus. Aí Deus trouxe o dilúvio. Note a seriedade dos nossos pensamentos. Deus enxerga o esconderijo dos nossos corações. Lá em Romanos 1, se quiser ir para Romanos 1, versículo 21, Deus está falando ao grupo de pessoas que tinham conhecimento de Deus, mas o rejeitaram, expulsaram, rejeitaram. Versículo 21 de Romanos 1. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Veja que eles conheciam, tinham conhecido Deus. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, marque essa palavra discursos, em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Então, aqui está falando sobre coração obscurecido, ou seja, em trevas. Agora, volte para a palavra discursos. A palavra discursos é a palavra grega dialogismos. Dialogismos. Essa palavra dialogismos, diálogo, está ligado com dialogismos, diálogo está ligado. Tanto que essa palavra dialogismos, se você olhar em Mateus 15, 19, essa mesma palavra dialogismos é traduzida pensamentos, corretamente. Em Mateus 15, 19 diz, porque do coração procedem os maus pensamentos. Pensamentos, dialogismos. Lá em Romanos 1, 21, discursos, dialogismos. Pastor, mas discurso não é uma coisa que a gente fala? Mas diga uma coisa, a boca fala do que está o quê? Coração. Coração. Se você está falando, é porque você está o quê? Pensando. Por isso que é traduzido Mateus 15, 19, ora, pensamento, e a mesma palavra, Romanos 1, 21, traduzido discurso. Mas é a mesma coisa, porque o discurso vem do coração, e o coração é que gera o discurso. É a mesma palavra. Então lá em Romanos 21 fala, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos pensamentos se desvaneceram. Foram os pensamentos, a imaginação que se desvaneceu. Aí continua. E o seu coração, a ligação, discurso-coração, e o seu coração insensato se obscureceu. Pensamentos. O que acontece aqui na nossa imaginação, no nosso pensamento, não é inconsequente, não é besteira, não afeta. Sabe o que afeta mais? Nós. Porque antes de fazer qualquer coisa, nós imaginamos. Antes de falar qualquer coisa, nós imaginamos. Por isso que vem de logismos, de pensamento, de sentido, de raciocínio, de sentido, de lógica. Discursos, pensamentos, dialogismos. Sim, pastor, e daí? E daí que muitas vezes o santo dos santos, o esconderijo do Altíssimo, ele é profanado, como foi profanado em Ezequiel 8, pelos nossos pensamentos e imaginação que estão expulsando Deus. Blasfêmia é quando nós falamos palavras, sacrilégio e profanação são ações, atos.
E todo ato começa onde? Na imaginação. Então Deus tem em nós o seu templo. No templo tem o santuário e tem o santo dos santos. O véu foi rasgado, nós temos acesso ao Pai. Nós podemos entrar no esconderijo do Altíssimo, Ele está em nossa presença. Mas quando o templo é profanado, quando é cometido sacrilégio no templo de Deus, Ezequiel 8, vá para casa hoje e lê Ezequiel capítulo 8 todinho. O templo foi profanado, houve sacrilégio. Aonde? Na câmara da imaginação. Deus não está vendo a gente, Deus está nem aí o que ele está fazendo aqui. Deus estava aí. Deus trouxe julgamento. Existe profanação no nosso templo. Estamos expulsando Deus. Aquele lugar, o esconderijo de Deus, é chamado o Santo dos Santos. Tinha o templo, tinha um lugar santo e tinha o Santo dos Santos. Pois é, estamos profanando em nossos corações o esconderijo do Altíssimo, porque as consequências existem, são reais e são sérias. E cabe a cada um de nós tomar conta do nosso templo, em honra e glória ao nosso Deus.